Olá, família da Natação Criativa! Estamos presentes para mais um episódio de podcast. Queria agradecer muito a sua presença que acompanha a gente pelo YouTube ou por outras plataformas aí de podcast, o Spotify, que é o grande famoso. E agradecer muito, deixar minha gratidão se você é mais de 89 mil pessoas que acompanham a gente pelo Instagram. Se você contribui com o grupo do Facebook, trazendo ideias, exercícios, dinâmicas de aula. Para você que realiza os nossos cursos pela plataforma de curso online Educar, mais de 150 cursos. Para você que baixou o nosso aplicativo de celular da Swim Track. Então, para você que acompanha aí a natação criativa em blogs, e seja o que for, a forma que for. E hoje tem ao meu lado uma pessoa que foi pioneira ali na natação em inúmeras coisas. Primeira mulher ministrando cursos em congressos, eventos. Primeira mulher ministrando aulas para bebês. Pioneira em várias coisas. Conta pra gente sobre essa área aí, pioneira. Tô com Juliana Jansen. Tudo bem, obrigada. Bom, pioneira, é sempre é até engraçado. Mas eu tenho 51 anos de carreira, tô com 68, então comecei cedo. E, assim, nem fui para fazer natação para bebês, me especializar fora do país. Acabei indo por causa da ginástica olímpica, que eu tive equipe também, e por causa da dança elementar. E quando eu cheguei na Alemanha, eu vi a natação para bebês. E por que eu me interessei muito? Porque eu fui nadadora pelo Pinheiros, pelo clube. Fui campeã paulista por equipe e tal, revezamento. Nunca fui nenhuma sumidade na natação, mas tinha paixão. Comecei a nadar com 10 anos, porque eu nasci no Sul, desci para Curitiba, quer dizer, meu pai, né, a trabalho, desceu para Curitiba, depois para Santos, depois para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, nós ficamos sócios do Pinheiros e uma amiga do colégio nadava pelo Pinheiros. Ela falou, não, vamos nadar, e fui. Então, meio que eu aprendi a nadar com 10 anos de idade no Pinheiros. O elementar, o básico, eu sabia. Mas a técnica em si, eu aprendi no Pinheiros. E aí comecei a curtir as competições. Que são umas coisas assim que a gente ainda pensa até hoje, né? É muita prova, é muito tempo, a gente fica demais na natação. E você passa um fim de semana para competir 1 ou 2 provas. Então, eu meio que falei, não, vou um pouquinho para ginástica olímpica. Fui para ginástica olímpica, me tornei técnica, professora, e tive equipes, inclusive uma campeã estadual, colegial, e fui depois, recebi um prêmio da IUME, que era a sumidade do Pinheiros e da turma da ginástica olímpica brasileira, e ela teve neném, aí eu fui substituí-la para um campeonato brasileiro estudantil. Foi uma experiência fantástica. E aí resolvi ir para a Alemanha, me especializar na ginástica olímpica. Mas quando eu vi a natação para bebês, que foi num sábado de manhã, eu falei assim, aqui eu entro e não saio mais. E dali em diante, eu falei assim, não, vou chegar no Brasil e vou trabalhar com natação para bebês também. Voltei e realmente comecei com ginástica olímpica, fui para a USP dar aula no curso técnico, como auxiliar, e aí resolvi que eu ia realmente começar com a natação. E caiu na minha mão o dono da academia, que estava construindo uma academia, porque quando eu saí do Brasil, tinham 500 academias. Quando eu voltei, 2 anos depois, tinham 2.000 academias. Então, era o boom das academias. A gente tinha na Maré Natação fila de espera de 500 alunos, 600 alunos. E era uma academia com piscina de 12,5. Mas a gente teve como exclusividade, enquanto tinha aula de natação na piscina grande, de 12,5 metros, não tínhamos aula nenhuma. Era só para bebês. E ali o trabalho desenvolveu, que foi uma maravilha. Trouxemos gente de fora, dos Estados Unidos, a Margot veio dar um curso pra gente na academia também. E ali comecei e não parei mais. Aí depois larguei da ginástica olímpica, larguei da ginástica para senhoras, larguei tudo para ficar só com a natação. Aí você vira autoridade na natação, começa a ministrar cursos pelo Brasil, faz gravação na época de VHS. E você relatou ali que você começou no Pinheiros, né? Então,
conheceu muito ali, teve muito contato com a Rita, né? Que foi minha coordenadora por mais de 10 anos, onde tudo que eu sei da natação, uma das pessoas que passou nesse meu processo aí de aprendizado, que eu tenho muito que agradecer. E a gente fala muito de natação para bebês, a gente pensa em aulas para natação. Só que a natação ela começa muito antes do que dentro da piscina, né? Queria que você falasse da importância dos primeiros estímulos, do banho, da adaptação ao meio líquido, como a gente cria essa conscientização e até como o professor atuar nessa área aí, já nas banheiras, nos banhos. Então, foi uma coisa que eu percebi na época, que a criança vinha receosa para a água por causa dos pais. Então, começamos a fazer um trabalho com os pais, eles trabalharem, vinham 2 vezes por semana para a academia, faziam aula, e eles levavam para casa todo o conhecimento da aula para trabalhar com essas crianças no dia a dia, no banho, inclusive. E o ideal é que mãe de primeira viagem, elas têm muito receio. A não ser que já tem neném pequeno na família, que também já desenvolveu legal a parte da água. Mas é um cuidado, é um receio, né? De como segurar, de como manejar. Então, o principal era, vamos para o chuveiro e vamos deixar a água escorrer no rosto. Só que você não vai entrar no chuveiro e ficar lá batendo papo com o nenenzinho de 2 meses, 1 mês, 5 dias, o que for, né? É um pacotinho que você mal consegue carregar. Então, o principal era dar a dica. Sem sabonete, sem shampoo. Era banho de prazer, banho de contato de pele, banho de contato de cheiro, mãe e filho, né? E não um banho de obrigação. Então, primeiro a hora do prazer e depois a obrigação da higiene. E aí nós começamos com esse trabalho, passamos para a banheirinha, ia em diversas casas, ensinava as mães Inclusive, eu fazia isso gratuito, né? Hoje em dia já se cobra para fazer esse trabalho, mas na época eu fazia super gratuito, porque eu achava que era uma maneira de ajudar os pais a lidarem melhor com os bebês. E aí começou, parte de banho, em todas as palestras, congressos, eu já avisava os estudantes, né? Para eles trabalharem isso, inclusive como uma maneira de profissional de ganhar um dinheiro. E aí desenvolveu. Aí hoje em dia tem muitos professores que fazem isso. Então, para você que está em casa aí, ó, um mercado de trabalho muito vasto. Eu vejo que os médicos, eles recomendam a natação para natação, hidroginástica para grávidas. A gente faz esse trabalho com as grávidas ali na hidro, na natação. E depois a gente espera ali 6 meses, 1 ano, para depois atuar com essa criança. E não, você já tem esse vínculo com esse pai, você já tem vínculo com ele, você já tem essa autoridade. Por que não continuar esse trabalho, ensinar esse primeiro banho? Como você disse, os pais de primeira viagem têm esse medo, esse receio, e o profissional já atuar e já começar essa aula ali nas banheiras, no chuveiro, acho muito importante. Outra coisa que se utiliza muito na natação para bebês são as músicas, e eu queria que você falasse sobre a importância das músicas nas aulas de natação para bebês. Então, quando eu fiz o meu trabalho de especialização na Alemanha, o professor não entrava na água. E a aula não era dirigida, era mais livre. E os pais todos ficavam, cada um cantava a sua musiquinha para o seu bebê. E aquilo estava assim me chamando a atenção, me incomodava um pouquinho. Eu falava, não, eu acho que a gente pode unir tudo. E aí eu vim para o Brasil e vi a aula do Salvador Felizetti, já falecido hoje, que foi pioneiro na natação para bebês do Brasil, principalmente em São Paulo. E fui assistir uma aula dele. E ele já fazia essa aula com a música direcionada a todos os bebês. E eu comecei a colocar em prática. A importância da música, o pessoal não pode esquecer, é uma maneira de você trocar carinho com a criança. É uma maneira de você comunicar com a criança. É uma maneira de estimular a fala. E quando você coloca a música na natação para bebês, ela tem que ter um objetivo. Não adianta eu cantar que o periquito voou, foi embora, sendo que nós estamos ali com peixe, tubarão, que, aliás, o tubarão também tem que tomar cuidado com a idade, porque senão você pode assustar a criança, que principalmente os homens têm a tendência, né? O tubarão vai te pegar! Isso não é muito legal, dependendo da criança. Tem umas que não esquentam, tão tranquilos. Mas a maioria fica com receio, por causa dos vídeos, filmes, né, e coisas assim. Então, a música ela tem que ter uma letra
que é onde tem a ver com água, tem a ver com quem vive na água, né? Se você conta que vai lavar um alface e vai comer um alface... Então, eu me questiono. A música ela tem que ter um objetivo específico, um motivo do porquê ela está sendo cantada. Não é aleatório. E tem a troca com o bebê. E o importante é que os pais aprendam a música. Inclusive, pioneira também em fazer vídeos em VHS e as músicas, né? Do lado feminino, porque já tinha o Salvador Felizete. E foi, assim, um encanto quando eu comecei. E aí, o que mais me chamou a atenção... chamamos um pessoal de Campinas que trabalhava com cegos, e eles vieram dar um curso pra gente na academia, na Maré, e, de repente, ela comentou com a gente assim, olha, eles não enxergam, mas eles sentem, eles percebem, eles só não enxergam, o resto tudo eles fazem. E fizemos aula com piano, com violão. Então, foi uma maneira também de explorar essa parte da musicalidade do bebê, dos pais, na aula. Mas eu fui deixando de lado. Por quê? Porque mudava o objetivo da aula. O objetivo tinha que ser específico, o bebê se movimentando dentro d'água com a música. Agora, se eu cantar a música a aula inteira, uma atrás da outra... sabe, não tem lógica, não funciona. A minha aula não tem que ser direto, sem pausa nenhuma. E aí depois me veio uma ideia, falei, gente, olha, vamos fazer o Dia do Silêncio. E veio por causa da ideia do trabalho com os cegos. Por quê? Porque eu falei, bom, tem gente que não escuta. Então nós vamos fazer um movimento dentro d'água, com os pais, com os bebês, sem falar nada, sem cantar, sem nenhum ruído. A gente tinha a chance de fechar a porta da piscina grande para a piscina pequena, na Maré, e aí a piscina ficava no maior silêncio. Então, eu já avisava os pais antes, a gente entrava na piscina, ninguém falava nada. O bebê podia falar, ele podia fazer os barulhinhos que ele faz, os nhenhenhé, ou tentar rir, ou chorar, ou mamãe vira o rostinho da mamãe, e ela mudinha, ninguém falava nada. Foi espetacular a reação deles. E aí formei a roda do silêncio. Então, da mesma maneira como eu canto, eu ponho dentro do meu planejamento uma aula que ninguém fala nada. É só no olhar, no toque e nos movimentos. É fantástico, fantástico. E os bebês aí, por exemplo, em círculo, você colocando eles em círculo, eles reagem um com o outro bebê. Então, a gente punha bem pertinho da roda todos os bebês, um de frente para o outro. E depois, lógico, eles querem tocar, querem pegar cabelo... Aí tem que cuidar, então se afasta devagarinho. Você tem que ter o timing de tirar os bebês para ninguém agredir ninguém sem querer, né? Então, essa roda do silêncio é uma música também. O silêncio é uma música também. Então, você não precisa sair cantando todas as aulas. Só que tem que ter um planejamento, tem que programar tudo direitinho, né? Estudar para ver o que acontece, os tipos de ritmos. Querendo ou não, por mais que a gente tenha a modernidade toda, tem internet e tudo mais, tem os funks, tem outros tipos de música também, pesquisas realizadas disseram que música clássica tem uma influência muito grande no desenvolvimento intelectual do bebê, mas a gente deixa ela para tocar em casa. Que na piscina não dá para você trabalhar com música clássica. A não ser até no dia que ninguém canta nada e ninguém fala nada, você põe uma música clássica e faz só movimentos. Dentro da música clássica, né? Chama a atenção do bebê, fala, escuta, mas não pode ter outro barulho na piscina. E hoje é muito difícil, as piscinas são divididas por raias. Então, enquanto um está dando aula para bebês, o outro está dando hidroginástica, o outro está dando natação infantil, né? Aprendizado, aperfeiçoamento, e aí fica mais difícil. Então, você tem que, dentro da tua realidade, colocar a melhor situação possível para o bebê, não para mim, professora. O que eu faço na aula é uma consequência de todas as reações também dos bebês e dos pais. Então, dentro do meu planejamento, o que eu gosto, o que eu acredito, eu elaboro. E aí, de acordo com o que acontece naquela aula, eu também posso mudar tudo. Se chegar um bebê muito chorão, eu tenho que mudar. Não adianta só eu ficar lá cantando e deixar o bebê chorando ali. Não. A gente muda a aula, tira a música, vamos ver o porquê ele está chorando, vamos fazer o exercício com ele, enquanto a outra turminha, que normalmente já está trabalhada, continua fazendo a sua aula naturalmente.
Então, a música é, assim, maravilhosa em todos os sentidos, tanto dentro d'água quanto fora d'água, para o desenvolvimento do ser humano. Eu acredito que a gente não vive sem música. Não sou especialista, não sou musicista nem nada, mas o caminhar da gente tem um ritmo. O se movimentar tem um ritmo. E a gente usa tudo isso para dentro da aula. Agora, vamos lá, bem específico. Eu posso fazer uma aula com sininhos, com tambor, vamos bater na bacia? Claro que eu posso. Mas isso é uma exceção. O principal é focar na aula do bebê, na natação, e não na música. É diferente. A música, ela me ajuda. Ela influencia no desenvolvimento da criança, ela dá ritmo para eles, ela dá amor para eles, ela dá conversa entre mãe e filho. Porque na hora de você cantar também, por exemplo, a gente canta numa roda, depois canta na hora de deslizar para um lado e para o outro, e a mãe olha nos olhos do bebê, que é fundamental. É um dos exercícios mais praticados, é o olhar da mãe para o seu filho, essa troca de energia entre eles, e ela cantar com movimentações, às vezes lenta, às vezes um pouquinho mais rápida, mas nunca gritar, nunca barulhenta, nunca cantar alto. E eu ouço muito isso. E quando o bebê faz alguma coisa bonita, o pessoal fala, eu me pergunto, para quê? Parabéns, viva, que gostoso, né? Eu também me pego, às vezes, fazendo, viva, né? Mas sempre tem uma palavra depois, porque o em si não significa muita coisa. E quando você passeia com seu filho, olhando no olho dele, e você canta para ele, trocando, não atirei o pau no gato, esse é o que faz a criança começar a se interessar pela fala. E ela vai, depois, na sua música, cantar esse to. Mas se eu cantar, atirei o pau no gato, não morreu, e ficar só deslizando para lá, eu não troco nada. Eu não estou ensinando nada. Não adianta, levanta para cima, põe para frente, vai para trás. Não, tem que ser uma interação entre a música, os pais, o bebê, ou a babá, ou a vovó, quem estiver na aula, né? Ou só o professor, no personal. E tem que ser intenso, tem que ser uma coisa que vem de dentro. Nossa, Ju, sensacional. Acho que só nessa pergunta aí você deu uma aula aí de... Então, queria ressaltar, né? Então, primeiro, a importância de você se preocupar com o conteúdo e não com a música. Às vezes a música sendo super valorizada. Você também saber utilizar ali o faz de conta e se preocupar que às vezes as palavras que você usa, porque quando a criança entra no mundo da imaginação é real. Então, quando você fala o tubarão, quando você fala alguma coisa, para aquela criança é o tubarão de verdade que está dentro da piscina. Sim. Essa de roda que a criança, segundo o Piaget, ela aprende por imitação. Então, a importância desse trabalho de roda que a gente utiliza muito nos bebês e depois 3, 4 anos a gente vai esquecendo um pouco desse trabalho de roda que é importante ainda. Então, diversas falas sobre a música, a parte da música mais clássica e trazer para o ambiente seu, né? Então, eu quero trazer música clássica, faz um evento, né? Produza alguma coisa que você consiga fazer aquilo. E trazendo outro assunto também muito utilizado nas aulas de bebês são as boias. Queria saber as suas estratégias para as aulas de bebês, como você utiliza ou não utiliza essas boias para o ensino-aprendizado e a importância da utilização desse material. Renato, eu sempre coloquei isso em todas as palestras que eu dei, que qualquer material é fundamental. Mesmo o não material na aula também é fundamental. Então, eu planejo uma aula dentro da minha programação sem material nenhum. É só a mãe e o bebê. Vamos dizer assim, teve gente que numa época falava assim, se fica toda aquela decoração de brinquedos, tal, a criança acostuma. Se não for estimulada com excesso de material, ela não vai sentir falta. Se ela for realmente acostumada com excesso de materiais, ela vai querer a aula inteira, todos os materiais, todos os brinquedos. Mas aí entra a palavrinha do não. Hoje não, amanhã a gente faz, né? O bebê pequenininho, 2, 3 meses, nem sente falta de material nenhum. É mais a troca de olhar e tato que os pais fazem com o bebê na aula. Mas as boias, elas são, ao meu ver, e tudo que eu tenho visto por aí, o desenvolvimento da criança é muito melhor quando usa boia. Por quê? Porque você fica imaginando o tempo inteiro no colo da mãe. Os que não colocam o pé no chão, que não tem a plataforma, que estão no colo realmente. O equilíbrio é maravilhoso.
A independência é fantástica, porque ele pode realmente ir até a mãe sozinho, sem ninguém estar segurando, ou ele está submerso. Ele faz o gira-gira, ele tenta fazer o pula-pula. Agora, essa boia, normalmente de braço, não aquelas de salvamento, né? De piscina externa, de aula mesmo, tanto a boia de braço quanto a redonda são fantásticas. A redonda, se você tiver um diâmetro menor, você pode começar já com 2, 3 meses de idade. E é maravilhoso. Pode até mamar deitado na boinha redonda de cintura. Outra coisa é você tentar ver que não vai viciar, que a maioria dos profissionais tem medo de viciar na boia. Se você tiver um planejamento, colocar esse material para um objetivo específico, não tem o porquê viciar. É a mesma coisa você colocar, por exemplo, um outro material qualquer que você use, tapete. Se você só usar o tapete, na hora que você não usar, ele vai sentir falta, ele vai pedir o tapete. Então não tem o porquê viciar. O ser humano, ele é viciado pelo hábito. Desde que nasce. Então, hábito de escovar dente, hábito de dormir cedo, são todos os hábitos do ser humano. E a boia de braço, normalmente, é colocada a partir de 1 ano de idade. Porque senão, além da criança não sustentar, o pescocinho dela fica caindo toda hora na água. Aí você dá uma apoiada no queixinho e deixa os movimentos dela livre. Vai bloquear os braços? De jeito nenhum. Ela vai trabalhar aquilo que dá. Tirou a boia, você vai trabalhar outras coisas. Então, não vou passar uma aula inteira com boia. Eu fiz uma aula, inclusive, eu tenho isso no VHS, lá no vídeo. Eu fiz uma aula inteira com boia, junto com os pais, foi fantástico. E fiz uma aula inteirinha, sem boias, organizando até, vamos dizer assim, um pai de frente para o outro, na fila. Uma fila de frente para outra. Troca de bebê, troca com o pai, mas isso turminha já está um pouquinho mais evoluída, mais adiantada, mas com 1 ano, 1 ano e meio. E você pegando, por exemplo, esse trabalho de boias, você põe todos eles na roda. Eles podem mergulhar por conta própria, a hora que eles quiserem, para tentar chegar num lugar. São percepções, são habilidades motoras que você não consegue sem a boia. Sim. Porque toda hora ele tem que ter um adulto sustentando ou tirando da água, porque a imersão tem um tempo limite. Sim. Que normalmente, para quem está um pouquinho trabalhado, vai para 25 segundos, 20 segundos. E a gente fala agora do óculos. Qual a importância do óculos, da utilização, da não utilização? Eu devo já adaptar essa criança com óculos? O que você indica aí na sua vivência? Na minha vivência, de jeito nenhum. Todo mundo sem óculos. Ah, mas a piscina, bom, tem que tratar a piscina adequadamente para que a criança, né, não fique com os olhos irritados. Uma ou outra tem uma sensibilidade maior, mas se você pode até deixar os óculos na borda. Cada um tem o seu óculos na borda, se quiser. Vamos nadar, agora leva o óculos junto, se brinca com óculos. Porque tem muita criança também que não gosta de colocar o óculos, incomoda. Ao mesmo tempo, não tem uma regra de como usar o óculos. E aí a criança vem com óculos espelhado, que eu não enxergo os olhos. A criança vem com óculos de lente preta, né? Então já teria que, ao meu ver, na minha turma, eu já fazia. Mamães, todos os óculos têm lente transparente. Quando for usar, eu quero ver os olhos do bebê. Eu quero me comunicar com eles, né? E a gente brinca, inclusive, tem uma fase em que a criança, na faixa de 2, 3 anos, ela nada, e ela quer tirar o óculos. Na hora, ela não tem condições, muitas vezes, de tirar esse óculos. E aí o que ela faz? Ela puxa, que ela viu alguém fazendo isso, tenta botar na mas o óculos volta. E ainda pode machucar os olhos. Então, você tem uma turma muito grande, ou você põe a regra, ninguém mexe no óculos, ou então, vamos trabalhar sem óculos. E quando colocar, o professor está atento e fala, ó, o professor tira o óculos para você. Pode deixar que eu tiro, pode deixar que eu tiro. Porque senão pode haver um acidente, tomara que nunca tenha. Mas você realmente vicia, o óculos vicia. Porque eu também gosto muito mais de mergulhar com óculos, que eu enxergo tudo maravilhosamente, como se eu estivesse fora d'água. Mas o objetivo também é a parte de salvamento. Uma criança que não sabe nadar sem óculos, para mim, ela não sabe nadar. Então não adianta eu ser o maior campeão de natação na minha turminha de 1 ano e meio, 2, 3,
se eu cair numa água e quase morrer afogado porque eu estou sem óculos. Sim. Então, é uma coisa que o professor, eu acredito assim, ele tem que realmente raciocinar. Ah, mas ele quer o óculos. Ele quer porque ele já foi acostumado. Senão ele nem vai te pedir o óculos. Eu tenho crianças que não querem usar óculos até hoje. E estão com 5 anos. O pH da piscina tem que estar adequado. Porque é ele que incomoda os olhos, não é o cloro. Água muito quente e pH alterado. Sim. Então é isso aí. E a gente vem no processo de aprendizado, uma das primeiras coisas que a gente ensina é o processo de respiração, e a gente vê muito, a criança chegou na aula, a gente quer ensinar aquelas bolinhas, mas a gente tem no processo da apneia. Eu queria que você falasse da importância dessa apneia e dá o tempo da criança de apneia para ela. Então, é outra coisa. Eu trabalho especificamente, primeiro, com apneia. O máximo de apneia possível. Por quê? Primeiro motivo, que se ela cai na água, ela tem o seu tempo de apneia. Ela cai na água, numa festinha, alguma coisa, ela tem lá seus 20 segundos, 30 segundos, né? E ela tem condições, inclusive, de, na hora que caiu na água, olhar para os lados e procurar a borda. E aí, ela tem o seu tempo de apneia. Se ela começar a tomar água, né? Se soprar a bolinha, eu preciso pegar o ar. E se eu não sei me sustentar ainda, como que eu vou buscar esse ar? Então, eu vejo esse trabalho fantástico, de muita apneia. E, inclusive, para você trabalhar, por exemplo, no futuro, um crawl, com essa criança, rodar bracinho, não precisa ser o crawl técnico, né? Mas é o crawl rudimentar. Você trabalhando com esse nado crawl, ou mesmo os bracinhos de peito com perna de crawl, quanto mais de apneia você tiver, além de você desenvolver a caixa torácica, o pulmão, né? Como benefício, você ainda consegue alcançar e rodar 4, 5, 6 vezes o braço sem levantar a cabeça. Se você é acostumado a soprar muita bolinha, você tem que toda hora levantar a cabeça. Se você fizer o tal do cachorrinho, que eu quero morrer com essa turma hoje, todo mundo ensinando cachorrinho, você toda hora está levantando a cabeça. Toda hora. Porque o que você quer, a partir do momento que o bebê senta, ele não quer mais deitar. Ele quer ver tudo. Então, se eu estou embaixo d'água, eu não acompanho as coisas que estão fora. Se eu ainda estimulo o cachorrinho, o que acontece? Toda hora eu tenho que ficar pedindo para ele, ó, fica muito tempo embaixo d'água. Olha como é que a professora fica. E aí eu ponho o rosto dentro d'água e fico lá, conto 1, 2, 3, 4, para ele ver que eu fico. Aí ele tenta me imitar. Mas a tendência é, na hora que eu solto ele para ir para a borda, ele vai, levanta a cabeça e abaixa de novo, levanta a cabeça e abaixa de novo. Então, eu não tenho os outros benefícios que a apneia me dá. Quando é que eu começo a soprar bolinha? Desde cedo também, já com os bebês. Porque você vai estimulando o bucofacial para fazer o movimento, a musculatura do rosto, inclusive para soprar a velhinha de 1 ano. Mas aí é uma brincadeira, não é uma aula para soprar bolinha. Né? A primeira coisa que muitos fazem é agachar e mandar soprar um monte de bolinha. Bolinha, 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 bolinha. E esquecem da apneia. Então, eu brinco de soprar bolinha, mas o meu pedagógico dentro da aula, minha técnica, é a apneia. Sensacional. Eu acho que tanto os pais quanto os professores, a gente tem muito receio, né, de realizar os primeiros mergulhos. Que dicas você dá aí para as primeiras submersões, para auxiliar aí nesse processo? Primeiro passo, logo de bebezinho, de 2, 3, 4 meses, é o chuveiro. Então, você tem um material, que é um regador, ou você mesmo pode construir alguma coisa, de água no rosto. Essa água no rosto deve ir de trás para frente. Tá? Na Alemanha, eles tinham uma técnica de mergulho, da Lieselotte Jim, que para bebês pequenininhos, que é nessa posição, e você respinga uma água para ele bloquear, e daí você desce para mergulhar. Com bebês de 2, 3 meses, você ainda pode usar isso tranquilamente. Mas se você pegar uma criança, primeiro, passou dos 6 meses, é muito difícil sustentar aqui. Né? Dá um desequilíbrio muito grande. Dentro dessa movimentação toda, quando ele é bebezinho de tudo, tranquilo você dá um respingo, mas é um respingo leve. E aí você vai trabalhando o escorrer da água do topo da cabeça para frente. Não são pinguinhos. Você pode pegar uma caneca e deixar dar uma escorrida, só que tem que dar um tempo para daí ele poder respirar de novo e daí você executar o movimento. Então não adianta deixar escorrendo um monte de água aqui, que tem uma hora que ela vai precisar respirar, então ela vai inspirar água.
nesse movimento, na turminha, por exemplo, a partir de 6, 7, 8, um ano, vamos dizer assim, que eu preciso que ele acostume com água no rosto. É muita brincadeira, aí a música ajuda muito, de respingos d'água. Se a criança não gosta, que ela não foi trabalhada antes, a gente põe a culpa no amiguinho do lado. Poxa, não espirra água no seu amigo, né? E ele nem sabe que foi o professor que fez, porque senão ele vai ficar com bronca. E, para mim, a melhor imersão de tudo que eu já vi hoje o pessoal inventar e criar e tudo mais, é a imersão de você colocar o rostinho, passa o rosto, ó, com a testa, passa só os olhos, nariz e a boquinha. Passa na água e levanta. Não levanta para o alto. Você levanta pertinho da água e pronto. Mesma coisa de frente para a mamãe ou para o papai. Você passa o rostinho do bebê na água e levanta de frente para você. Sempre tentando deixar o queixo na água. Porque daí é uma maneira só dele levantar a cabecinha e voltar. Se você trabalhar desta maneira, e não aquela outra que você empurra o bebê e leva ele lá para frente, você vai ver que todos eles levantam o queixo. Os meus bebês, no caso, eu tenho diversos vídeos, na hora que eu faço assim, eles soltam o pescoço. E aí a cervical está livre e ele está indo por vontade própria, condicionada, né? E ele vai tranquilo para dentro d'água. No começo, eu também fazia essas imersões. E a gente foi amenizando e vimos que deu um resultado fantástico. Existem outras técnicas que, de repente, o pessoal até comenta, não é ético. Eu acho que não tem a ver com ética, tem a ver com você ter noção e poder te explicar o porquê de você usar uma técnica ou outra. Eu não gosto, e eu acredito que o próprio ser humano, de uma maneira geral, não gosta de ser puxado para trás, não gosta de fazer uma imersão, por exemplo, que também existe uma explicação do porquê que eu não faço, porque você pode experimentar. Se você deitar o seu ouvido na água, passar para o outro lado e deitar, esta água que estava aqui, ela entra com toda vontade. E no primeiro ano de vida que você descobre se o bebê tem ou não algum problema ou alguma dificuldade com o ouvido, garganta, rinite, sinusite, qualquer coisa. Então, eu tenho que pensar no bebê. E o que eu vou fazer? Em vez de eu fazer esse passa-orelhinha, e se eu colocar, por exemplo, se você pegar um movimento e estudar esse movimento, se você deitar ele na água, de lado, o movimento é muito brusco. E o bebê não sabe o que ele está fazendo, nem porquê e nem quando vai fazer. Se você preparar ele está olhando para a água, ele vai passar o rostinho na água levemente e sobe. É o principal para ele. E aí entra também dessa parte de imersões, Renato, que eu acho que é muito legal, você se perguntar, para que fazer mergulho profundo com o bebê? Para quê? Qual que é o objetivo? De buscar coisa lá no fundo da piscina, com 1,5 m, 1,40 m, 1,30 m, né? Ou uma piscina... Se for uma piscina de 70 centímetros, está pertinho, não é profundo. Então, acima de 70 centímetros, eu particularmente, hoje, porque eu também já fiz, eu não indico. De jeito nenhum fazer imersão, botar o bebê lá no fundão, para quê? Você nem sabe se a pressão da água vai causar problema para ele. Você, papai ou mamãe ou profissional, já ficou sentado no fundo da piscina, numa piscina de 2, 3 metros, para ver a pressão que faz? Tem que ver, né? Esqueci até a palavra agora, de você comparar você descendo 2 metros e ele descendo 1 metro. Então, qual o benefício dele descer 1 metro? E isso a gente tem que perguntar em tudo. Também fiz quando eu comecei. Porque a gente vai vendo ídolos da gente, a gente vai vendo outros trabalhos, né? Bora lá experimentar, vamos fazer. A mesma coisa, lançamentos de bebê. Tal do foguete voador. Também fiz. Mas eu percebi que muitas vezes o bebê levantava o rosto e entrava água no nariz. Para que eu vou fazer isso com o bebê? O que vai adiantar isso para ele na natação? Nada. Então, vamos evitar, né? E é mais ou menos isso. Não sei se te respondi. Não, respondeu. Eu queria agradecer muito a sua presença, Ju. Agradecer muito. Queria que você deixasse as últimas dicas aí para quem vai iniciar com aulas para bebês e para quem quer saber mais sobre a Juliana, como ter mais conhecimento, fazer curso com você, qual que é a sua área de atuação, aula particular. Queria que você finalizasse aí deixando os seus contatos.
Então, Renato, eu hoje, depois de 20 anos na academia como coordenadora, a academia fechou, aí eu tenho mais... acho que já deu uns 22 anos, mais ou menos, que eu estou no personal. E meu contato seria ou telefone, WhatsApp, ou então no Instagram é juliana.jansen, então eles podem me achar. Ou então no INAT, que tem a BPNI, Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil. Academia Brasileira, isso. Que também podem me achar, que tem tanto no Instagram quanto no Face. Lá também tem o meu contato. E finais, que cada um tenha um entusiasmo interno, que tenha paixão de poder trabalhar com esses bebês. Às vezes, logo no comecinho, não, porque você tem segurança. Todo mundo começa um dia. Mas treina aqui, ó, com um boneco, treina com uma criança de 3 anos, e depois você vai baixando para as outras idades. E o foco principal é o bebê, e não você, professor. Eu não sou, vamos dizer assim, show de internet, não sou show de televisão. Não, o meu objetivo de trabalho são os bebês, os pais, a família. E automaticamente você vai tendo o teu prazer. Você não precisa de, como é que a gente chama? De iluminação, televisão para te ver, nada para você começar esse trabalho. Então, tenha muita consciência, estude muito, pesquise muito, não só água, mas como tudo que a criança é envolvida fora da água também. Que foi assim que nós começamos na água, vendo o comportamento deles fora da água, para daí trazer para dentro da água. Inclusive, tem uma coisa, não sei se dá tempo. Dá. Mas, quando eu comecei, eu fiz ginástica fora d'água. Tenho até fotos disso, a gente põe o colchão na beira da piscina, a gente fazia movimentos com os bebês, com a perninha e tal, para a mãe começar a se adaptar, né? E para a gente ver como... Tirei. Não faço ginástica fora d'água, a não ser que seja um horário, uma turma específica, numa sala. Em volta da piscina é muito complicado. Os bebês começam a se contorcer, eles querem ir para a água, porque eles já têm paixão pela água. Então, é um tempo desnecessário. Essa ginástica fora d'água, você pode fazer dentro da água. Então, você põe o bebê no seu colo e faz um bracinho levantando, um bracinho abaixando, mãozinha que bate, bate, mãozinha que já bateu, né? Tanto em cima quanto na frente. Então, esses movimentos da ginástica do bebê fora d'água, você faz dentro d'água e não perde seu tempo. Mensagem boa aí no final que a gente deixou. E quando começar a aula de natação para bebê? A partir de quanto? Qual é a faixa etária para a gente fechar? Olha, o que a gente tem, na maioria dos casos, 2 meses. Por quê? Porque precisa dos pais sentirem o que é ter um bebê, ver o sono do bebê, ver a alimentação do bebê. Então, a partir de 2 meses, a primeira vacina, que ele já tem. Mas em casa, eles podem começar... Nasceu, tá na piscina. Exato. Queria agradecer muito a sua presença, agradecer quem tá aí em casa, acompanhou a gente, curte, compartilhe. E já vou deixar ali um convite para outras entrevistas, que tem um monte de pergunta aqui pra gente fazer que a gente não conseguiu pelo tempo. E quem quiser mandar pergunta pra gente, fique à vontade. Muito obrigado, Ju. Queria deixar minha gratidão, porque a natação hoje é graças a você e outros profissionais, por isso que a Natação Criativa abre esse canal. Então, onde a gente está hoje são graças aos profissionais que mudaram e trouxeram todo esse aprendizado pra gente, né? Então, pioneira de trazer cursos de fora para o Brasil, de ministrar curso, trazer a parte da música, da interação dos pais com a criança. Então, nomes como você, Fontanelli, Sandra Rossi, a gente só tem que enaltecer. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço de coração pelo convite e com certeza tenho vontade de voltar. Opa, tá brigadão. Obrigada. Muito obrigado. Beijo. Beijo.